Seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Sinta-se à vontade como se você estivesse na tua casa. Que honra, que delícia, que gostoso estar aqui com as minhas amigas. Dani, que gostoso receber as meninas aqui, né, no programa. Sim. Pessoas especiais, né, que fazem parte da nossa vida e para um assunto extremamente relevante, pertinente e que está diretamente relacionado à família, né? Sim, nós vamos falar um tema que é um pouco indigesto, eu posso dizer assim, e inaceitável, acho que é a palavra. Nós vamos falar sobre proteger a criança contra o abuso, né? Ensinar a criança a se proteger, proteger o seu corpo contra o abuso. E eu vou aqui apresentar as minhas amigas. Obrigada por vocês terem aceitado. Zelinda, uma amiga, uma irmã, pastora. Ela já trabalha com os adolescentes, com os teens. Há quanto tempo, Zé? Eu sou líder de adolescente, de jovem, aos 14 anos. Uns 14 anos. Isso. E ela também é idealizadora do projeto Um Toque de Amor. Ela vai contar tudo aqui para nós. Obrigada por ter aceito. Obrigada a você, Manu. Souca, uma querida, uma amiga também, uma irmã. Ela é profeta, ela também ela faz parte do departamento, ela que cuida do departamento infantil, né, do Sonho de Deus, do Ministério Sonho de Deus. E ela também se destaca na TV Rica, né? E essa cartilha, depois eu vou contando os detalhes, ela também foi fundamental. Todas nós, né, fomos fundamental para esse projeto de Deus. Obrigada por você ter vindo, Imagina, viu, Souca? Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Não consigo chamar ela de Suzana. Até assim, aqui está Zelinda Rocha, Suzana Dias, mas aí como a gente convive, a gente, né, irmã, amiga, é difícil. Então, aqui eu vou falar Zê, vou falar Suca, né, Dani? Exatamente. E a Sônia, um presente que Deus me deu, uma amiga que nós nos aproximamos nesse tempo, né, Sônia? Psicóloga, obrigada por ter aceito, por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bacana. Que legal. A gente vai falar sobre essa cartilha. Na verdade, quero contar um pouquinho para vocês como tudo aconteceu. Eu estive foi o Guilherme Shelby, esteve a igreja no ministério. Quanto tempo foi isso? Faz um tempinho atrás. Acho que uns 2 anos e meio, uns 2 anos. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Pelo menos uns 2 anos e meio, eu acho. Ele é um procurador que ele fala muito dessa área do abuso infantil. E eu saí desse dia muito chocada. E eu cheguei em casa e falei, Deus, me usa nessa área de alguma forma. E eu comprei os livros dele e comecei a conversar muito com o Dani sobre o assunto. E ele falou, você vai mexer nisso. Eu falei realmente, não, porque é um assunto muito indigesto. É um assunto que para o homem ele choca. Né? É um assunto forte, não só para o homem, né? Mas é um assunto que... Falei, Manu, você vai estar mexendo num vespeiro, por que você quer mexer com isso? Calma, não é por aí e tudo mais, espera. Deus falou para ela, ela foi com tudo. E aí eu falei, eu quero escrever algo, porque assim, nunca aconteceu comigo, né, nada relacionado a isso, mas quando a gente sabe de qualquer tipo de violência, a gente já fica chocado ou é indigesto, mas quando diz respeito à criança, isso mexe muito com a gente. E aí foi assim, um papo reto com Deus e ele me inspirou a escrever uma cartilha. E aí eu fui até ao ministério, né, que o corpo que eu faço parte, a minha segunda família, o Sonho de Deus, e lá, conversando com a minha paternidade, o apóstolo L, fui compartilhar com ele, né, o que Deus tinha falado comigo. E aí ele falou, pera lá, já vamos chamar as meninas aqui, vamos fazer isso, né, Deus vai trazer a luz. E foi muito rapidamente. Tudo que Deus tem propósito, tudo, né, que Deus tem o propósito de abençoar outras vidas. E foi assim que aconteceu, não foi, Zê? Conta mais um pouquinho aí para nós. Foi tudo muito rápido. Eu estava, desde fevereiro, com um pensamento também de desenvolver uma cartilha, claro que junto aí com o corpo, mas eu pensei, isso vai ficar para um outro momento, isso vai ser trabalhoso, eu não sei se a gente mexe nisso agora, quando de repente a Manu trouxe a mesma inspiração, e daí nós começamos, então nos reunimos e demos vida a esse projeto que, em 3 semanas, menos de um mês, a cartilha estava impressa. Impressionante. Impressionante, né? Sobrenatural. A mão do Senhor, quando Ele quer fazer algo em um determinado tempo, é Ele que faz. É Ele que Nós faz. somos só instrumentos. Só instrumentos. Só instrumentos. E aí esse time formamos um grupo, né? Mais um grupo de WhatsApp, né, Zé? Mais um grupo de WhatsApp, se bem que eu faço parte de poucos, vocês fazem muito mais.
E aí começamos ali a conversar e Deus, né, como Ele dá talentos e dons diferentes, graças a Deus, e ali a gente foi unindo os nossos talentos e isso foi crescendo. E a Suca fez parte disso, teve seu destaque, né, Suca? A gente escrevia lá um resumão daquilo que a gente queria falar e ela ia lá com o seu toque especial, com essa vasta experiência que ela tem com as crianças e a gente foi pensando em cada detalhe. Fala alguma coisa que você, nesse tempo que foi também tão especial, né, da rapidez de ser algo da parte de Deus. Fale eu. Sim. Na verdade, já trabalho na editora Rica, né? Então, eu trabalho na Rica, dentro da Rica tem a TV Rica, tem a editora Rica. Sim. E ali, quando a gente... E além disso, trabalho com o departamento infantil, a gente sempre tem vários personagens que a gente trabalha com as crianças, né? Deus vai nos inspirando ali. E uma das personagens que a gente já tinha na editora é a Sabida, né? Sim. Não sei se quem está nos assistindo conhece a Sabida, que é uma personagem, uma heroína, que surgiu num departamento infantil, num culto do departamento infantil. Uma das professoras, que é a pastora Fernanda, ela ia ministrar para as crianças e ela começou a pensar como que ela poderia trazer de uma forma mais lúdica. E aí ela se vestiu toda de preto, colocou uma interrogação, um relógio, que era o Kairos, que ajudava ela a viajar no tempo, e ela viajava nas histórias bíblicas para contar. E nisso as crianças amaram a Sabida, né? E aí elas começaram a perguntar: que dia que a Sabida volta? Que dia que a Sabida volta, né? E o apóstolo L, que também é diretor da editora Rica, da TV Rica, ele logo pensou: bom, nós podemos transformar isso num personagem que vá levar para fora da igreja, inclusive, né? Porque a criança gosta muito do lúdico, né? Sim, e que possa alcançar mais lugares, né? Alcançar mais crianças. E aí surgiu a Sabida, as aventuras da Sabida. Quando a gente se juntou e começou a trazer, né? Cada uma trazendo uma parte, surgiu essa ideia: que tal a gente fazer com a Sabida, né? E eu já sou roteirista das aventuras da Sabida, trabalho nessa parte de revisão, então, né? Até pode falar. O primeiro livro que eu escrevi, o livro, né, da Manu também. Para pais e filhos. Nossa, eu até fiz uma dedicatória para ela, porque foi algo que ela me ajudou muito. A gente colaborou lá, então uma honra, né, um privilégio. Honra minha. E aí, assim, a gente foi juntando, cada um, né? Então, uma escreveu uma coisa, outra, e aí a gente foi juntando, conseguindo encaixar. Depois passou para o diagramador, que, meu Deus, o Tiago, o Gustavo, foi incrível. Nossa, Deus, ele foi incrível, né? Ele fazia de madrugada, às vezes 3 horas da manhã, ele me mandando. Porque a gente queria, né, entregar no prazo. E ali a gente revia e ajustava, mas foi muito precioso. Foi realmente uma honra, um privilégio. E o gostoso é isso, quando a gente se doa, quando a gente entende que é por um propósito, não tem parada, né? Porque a gente faz por amor. Então, não é custoso, é leve, porque a gente faz por amor. E algo que eu gostaria de enfatizar aqui, essa é uma cartilha em que nós não temos a pretensão de vendê-la. É realmente para trazer informação, né, Sônia? Ela como uma psicóloga, quando a gente começou a escrever, quantas coisas que ela trouxe para nós, a luz, o conhecimento, o cuidado com cada palavra. Por quê? Porque muitos não têm acesso. Né? E esse o nosso foco. Nós queríamos, a Zê até fala muito bem disso, dessa coisa de a gente pagar pela informação, mas tem muita gente que não tem esse acesso. Então, a gente fez a cartilha para dar, para o negócio ir para todos os cantos, e assim tem sido. Sônia, fala um pouquinho desse tempo em que nós ficamos lá no WhatsApp, cada hora era uma ideia, a preocupação nossa de cada palavra, de colocar algo aqui, porque tem toda a parte lúdica. Fala um pouquinho disso, para poder chegar à criança com entendimento. Sim, é como mesmo você falou, né? É um assunto indigesto, um assunto difícil de falar, de abordar, e nós gostaríamos que fosse algo mais leve, né? Algo lúdico, mas uma abordagem que pudesse instruir a criança, os pais também pudessem acessar, mas não fosse algo chocante para a criança, mas uma instrução mesmo, um ensinamento para a criança, né? A nossa preocupação o tempo todo foi essa. Por isso que surgiu a Sabida, porque a Sabida ela tem essa questão lúdica, a questão da sabedoria, de ensinar, de instruir, né, de uma forma mais leve, com uma leveza, né? E as crianças amam, são apaixonadas. Eu tenho 2 filhos, um de 7 e uma de 4.
E a minha filha é apaixonada pela Sabida. E ela descobriu quem era a Sabida. E ela falou, mamãe, eu quero tirar foto com a Sabida. Ela é apaixonada pela Sabida. E, realmente, a Sabida é apaixonante. Assim, vocês vão conhecer. A cartilha está linda, a cartilha. A gente fica olhando, a gente fala, nossa, quando nasceu a cartilha... Quanto a gente chorou, Sônia? Nossa, a gente chorou muito. Nós choramos de ver essa cartilha em mãos, foi muito né? emocionante. E eu que não tive a oportunidade de participar diretamente da confecção, né, da realização desse projeto, pude acompanhar, né, por fora, né, por trás, né, principalmente aquilo que a Manu estava desenvolvendo. Era nítido realmente ali o mover de Deus na velocidade como as coisas iam se encaixando, né? Assim como o Espírito Santo te inspirou, também inspirou às vezes num mesmo momento, que para a gente é uma coincidência, a gente não sabe que não é isso, mas é realmente o tempo das coisas de Deus, que é este o tempo para a gente estar trazendo isso. Principalmente, e por que isso é importante a gente estar trazendo aqui no nosso programa? Porque dentro da família é fundamental que esse esclarecimento seja horizontal para os pais e também para os filhos. Tem que ser algo realmente muito acessível. E a cartilha ela vem realmente de encontro a essa necessidade. A gente tem vivido numa sociedade onde muitas coisas têm acontecido de uma maneira negativa dentro de casa, talvez por questões pandêmicas, talvez por questões de falta de entendimento do real propósito de família, mas eu penso que, independente da origem do problema que a gente vive, essa é uma ferramenta fundamental que a gente tem que fazer uso dela, e eu falo, porque eu até comentei isso com a Manu, homens parece que têm mais dificuldade de falar sobre esse assunto. Eu sinto dificuldade. Você tinha. É difícil para mim, como homem, falar sobre esse assunto. É vergonhoso, é chocante, é contra a natureza do homem falar disso. Do homem. Mas a gente precisa se levantar, a gente precisa se posicionar. Né? Então, por isso que quando a Manu me convidou a participar do programa como apresentadora, como participante, eu no começo, quando eu fiquei sabendo que vocês viriam, eu falei, caramba, como é que eu vou falar sobre esse assunto? Eu tenho que falar, sabe? Então, Deus nos capacita e espera isso do homem, dentro da sua casa, que tenha essa postura, realmente, de estar levando a informação para os seus filhos, né? E também para os pais. Eu acho que isso aí é fundamental. Isso que você falou dessa conexão, de estar dentro de casa, de olhar no olho, que a gente sempre fala, né? De estar conectado com os filhos, de trazer à mesa, dessa comunhão, de poder ser um assunto. A instrução sexual, ela tem que ser um assunto como qualquer outro assunto. Nós temos, né, assim, um certo receio de falar para a criança. Lá em casa eu falo, não existe o nome nariz, olho, né, seio. Sim, a gente fala das partes íntimas, sim, a gente nomeia, elas têm nome. Isso acontecer de maneira natural. Mas para isso, o que fez eu também pensar na revista é que eu, convivendo com algumas mães, eu via a dificuldade que elas tinham de falar o nome original. E o abusador, eu queria que a Zê falasse um pouquinho sobre isso, Zê. O abusador que percebe que a criança não sabe nem o nome da parte íntima, ele fala, é uma presa fácil. Exatamente. Tem coisas muito simples que nós podemos instruir e ensinar que faz da criança ela menos vulnerável. Sim. Muitas coisas simples. Por quê? O abusador, né, Manu, a gente às vezes usa, essa palavra é muito dura, né, abuso. E a gente, no nosso cérebro, a gente tem uma tendência a conectá-la à violência. Sim. E nem sempre, na maioria das vezes, não é assim. O abuso sexual infantil, ele não vem acompanhado de uma brutalidade. Sim. Muito pelo contrário. O abusador, ele é alguém muito agradável, tem ganhos secundários, tanto materiais como um doce, brinquedos, como carinho, afeto. Né? Então, o abusador ele é muito ludibriador, ele é uma pessoa carismática, ele quase sempre é do meio, né, de convívio, do meio íntimo da criança. E aonde que a instrução faz toda a diferença? Quando a criança tem instrução, que aquilo, que um toque indevido, que aquilo que está incomodando não é uma coisa normal, porque o abusador vai falar para ela, esse é o nosso segredinho. O abusador vai dizer assim, olha, isso é normal, toda criança faz isso, e se a criança não tiver informação, ela vai acreditar. E ela vai fazer disso o segredinho, ela vai obedecer. Né? E quando a criança ela tem informação, ela pode não ter coragem de dizer não a primeira vez, até mesmo porque tem uma questão aí que a neurociência explica, né, do cérebro não conseguir ter aquela reação automática pela surpresa. Enfim, resumindo de uma forma simples. Mas ela vai contar que aquilo aconteceu.
E não vai acontecer segunda vez. E quando ela demonstra, naquele contato com o abusador, que ela tem informação, por exemplo, ela sabe dizer o nome das suas partes íntimas, né? Ela sabe que o nome não é borboletinha, é vulva e vagina. Ela sabe que não é piu-piu, é pênis. Isso é suficiente para um abusador falar, opa, essa criança tem instrução dos seus pais, se eu tocar, ela vai me entregar. Sim. Só isso. Tem muitas outras maneiras, mas essa parece sim tão simples, mas é um diferencial que já faz aquela criança ela ser menos vulnerável. Sim. Então nós precisamos, Deus me disse, né? Criança instruída é criança protegida. Isso mesmo. E a gente tem essa oportunidade dentro de casa. É no dia a dia, é na hora do banho, ensinar a criança na hora que vai limpar, né? Criança que ainda tem uma idade, né, Sônia, que ainda a mãe vai limpar, o pai, que é rapidamente. Você quer falar um pouquinho sobre isso? A gente sempre fala sobre o cuidado com a criança, o respeito com o corpo da criança. Sim. Porque às vezes o adulto tem uma ideia assim, a criança, então não preciso falar, eu estou cuidando, eu sou mãe, eu sou tio, eu sou babá, uma cuidadora. Sim. Mas a criança precisa aprender essa questão do limite do corpo dela e que ela precisa ser respeitada. Então, quando um cuidador, ou a mamãe, o papai, a professora, enfim, ela pede e fala para a criança, olha, foi ao banheiro, a tia pode limpar você, a mamãe pode te limpar, enfim. Ela vai relatar para a criança o que ela vai fazer. Olha, eu mesmo, quando eu vou acordar minha filha está fazendo desfraude noturno, eu levo ela no banheiro e falo, filha, a mamãe vai baixar sua roupinha para você fazer xixi. Ela faz xixi, filha, agora a mamãe vai te limpar. Aí depois, agora a mãe vai levantar suas roupas. Por quê? Ela precisa ter noção do que eu estou fazendo com ela, o porquê que eu estou fazendo, né, e que ela é respeitada e que ela tem um limite. Porque eu vou criando essa educação com a criança e aí ela vai entender que quando o outro tentar fazer diferente, ela fala, não, isso não pode, porque na minha casa eu sou respeitada. Na minha casa, minha mãe fala o que ela está fazendo, meu pai fala o que ele está fazendo. Então, a criança já vai aprendendo isso desde muito pequena. Engraçado, só fazendo um parênteses aqui, eu me lembro quando o Davi nasceu, o Davi está com 8 anos, que eu ia limpar o bumbum dele, de fralda ainda, né, em questão de meses. Falar, filho, dá licença, eu vou limpar o seu bumbum. Entendeu? E limpava, entendeu? É uma coisa que é bacana isso, né, a gente ter essa... É importante. Esse respeito pela criança, respeito porque ele não é o meu filho, é um filho de Deus que foi confiado a mim. Sim. Né? Então, a gente, como pai, a gente tem que ter total discernimento que eu tenho que respeitar aquela pessoa como um todo, né? Desde a sua tenra idade até um bebê, né? Até, por exemplo, muitas vezes eu tenho que cuidar da Lara, uma menininha de 5 para 6 anos, eu tenho que tomar muito mais cuidado ainda, né? Porque, filha, dá licença, eu vou fazer isso. Então, são dicas, né, que você está dando, que eu não sei nem se seria dica, não, mas realmente uma orientação muito precisa. Cuidado, né? Cuidado, né? Que às vezes os pais não têm esse insight. E a criança aprende muito rapidamente. A Suca até relatou uma situação da casa dela. Isso eu ia pedir. Pode já chamar a Suca para falar disso. Eu também vivenciei isso recentemente na minha casa. A minha filha falou assim, mamãe, o Tiago não pode ver minha parte íntima. O Tiago é o irmãozinho dela. Uhum. Então, esses dias eu estava fazendo alguma coisa, ela entrou no banheiro, o Tiago foi entrar para pegar a escova de dente, ela, Tiago, você não pode ver minhas partes íntimas. Então, o que isso mostra? Que foi um ensinamento que teve, e ela com 4 anos, ela já aprendeu, ela já entendeu. Então, a criança muito rapidamente ela aprende, muito mais rápido que o adulto. A criança tem essa facilidade de aprendizado. Eu brinco que é como se fosse uma esponjinha, né? Que tudo que está ao redor da criança, ela absorve muito rapidamente, muito rapidamente. É isso mesmo. E algo que eu percebo em casa, que assim, é nesse dia a dia onde acontece que a gente pode mostrar que não é normal a gente estar transitando sem roupa dentro de casa, porque por mais que a gente tenha essa liberdade, nós somos em casa, mas eu acho que parte íntima é parte íntima, ir ao banheiro, cada um, né, com a sua portinha fechada, não importa se é homem, se é mulher, mas ter esse cuidado para que questão de cultura, para que o abusador não tenha essa facilidade, né? É chocante, por exemplo, a Lara, eu falo tanto para eles em casa quanto a parte íntima, tomar cuidado. Um dia o Davi, brincando, relou aqui na parte de cima dela, ela já falou, mãe, o Davi colocou a mão na minha parte íntima. E eu falei, filha, foi uma brincadeira, mas Davi, preste atenção, isso é muito importante. Na escola aconteceu, lá na igreja também aconteceu, né, Suca? Conta um beijinho, conta essa história e conta da sua casa também, como é que você lida com os meninos. Sim. Bom, tudo isso que a gente está falando é justamente importante a gente entender que é essa questão da cultura, né? Sim. É formar uma cultura.
da Lara lá na igreja, né? Aconteceu de um amiguinho dar um beijo no rosto dela. E ela imediatamente foi até a professora, né? E falou assim, professora, ele me deu um beijo no rosto, eu não gostei. E como é importante a gente ensinar para os nossos filhos que eles podem dizer não. Isso. Que eles podem dizer, olha, eu não gostei dessa atitude. Né? Eles podem falar tanto para a pessoa que fez, quanto, se elas não se sentirem à vontade, talvez para falar para a pessoa, vão até um adulto que elas entendem que elas são protegidas. Né? Mas primeiro precisou ter essa atitude dentro de casa. Tem crianças que não têm essa instrução. Mas uma coisa que é importante a gente frisar aqui é que essa cultura, às vezes, né, vocês falaram aqui, vocês têm casal, né? No meu caso, são 3 meninos. Então, gente, vocês imaginam, são 3 meninos. Mas mesmo lá em casa, a gente não tem essa cultura de, por ser menino, todo mundo vê todo mundo. Não tem isso. Né? Então, o Henrique, meu esposo, ele já fala, ó, quando os meninos, né, às vezes, quer sair de cueca, por exemplo, nem de cueca. O Henrique fala assim, olha, volta, que negócio é esse, você ficar andando pela casa de cueca? Né? Vai colocar roupa. Então, não é uma prática em casa, justamente para não fazer uma coisa... É intencional. Isso, não achar que é normal a pessoa andar de cueca, né? Então, não banalizar o corpo, né? Não banalizar. Então, eles, na hora de ir tomar o banho, né? Na hora de... fecha a porta, ou pelo menos encosta, né? Não, ai de quem chega perto, é o que você estava falando. Ó, mãe, fulano está vindo aqui, né? Está querendo me ver. Né? E aí teve uma situação que a gente já tinha explicado sobre as partes íntimas, e numa brincadeira a gente sempre explica para eles, ó, não quero que senta no colo, nem entre eles não sentam no colo, né? Então não quero. Por quê? Porque, nossa, mas será que não está sendo tão radical? Não é. É justamente para não achar que é uma coisa natural. Sim. Né? Sentar no colo, e aí vai sentando no colo de todo mundo. Então, não vai. Inclusive, na cartilha a gente colocou vai isso. Sentar no colo da mamãe e do papai. E quem a mamãe e o papai autorizarem. Então, você pergunte para eles. Né? Então, a gente fez isso. E aí, chegou um determinado momento, eles brincando, o Benjamin fez assim, né? No Natan, bem aqui nessa região, e o Natan já reclamou. O Benjamin tem 3, o Natan tem 6. E o Natan, mãe, olha aqui o Benjamin, a brincadeira dele. Aí o Benjamin, ai, toque do não. Porque você que está aí nos acompanhando vai saber, na nossa cartilha a gente fala disso, né? E a Sabida ensina sobre o toque do sim e o toque do não. E a gente, então, já falou para eles do toque do não. Ele logo, ai, toque do não. Eu falei, Benjamin, toque do não, não pode. Então, ele já entendeu. E eu tenho algo que eu falo muito para o Daniel. Nós temos que ser intencionais em toda conversa, em toda movimentação dentro de casa. Haver o respeito entre nós. Em todo o ambiente de casa, isso faz com que os nossos filhos, quando eles forem desrespeitados, seja qualquer área, não só no corpo, mas eles também falam, opa, isso eu não vivo dentro da minha casa, isso eu não vejo dentro da minha casa. E é algo tão pertinente e tão simples que a gente pode, né, sim, todos os dias ali, aproveitar para ensinar. É o que a gente estava falando, dessa importância da comunhão, de estar à mesa, de estar conectado, porque você consegue falar com o seu filho e ele acessar aquilo, né, Zê? Dentro dessa cultura, Manu, né, da cultura, porque é exatamente o que a Suca falou, pode parecer radicalismo. Tem problema o irmão sentar no colo do outro? Não, nós estamos criando uma cultura onde eles sabem se proteger, onde eles não se colocam em risco. Então, dentro dessa cultura, a gente foi criado nessa geração, eu creio que muitas gerações, que é educado permitir que a criança seja beijada ou abrace pessoas que ela não gosta, ou muitas vezes nem conhece. Nunca viu. Então, sabe aquela coisa da reunião de família? Sim. Natal, aquele tio, aquela tia que faz parte da nossa vida, mas que nossos filhos nem convivem, porque são de longe. Sim. Aí começa, né? Dá um beijo, dá um abraço, vem abraçar titio. E o que os pais fazem, né? Vai lá, abraça. Seja educado. Seja educado, dá um beijinho. Mas para a criança, aquele adulto é um estranho. E ela está envergonhada, ela não quer ser beijada, ela não quer beijar, ela não quer sentar no colo, ela não quer abraçar. E a gente, por uma questão de uma cultura, que aquilo é educado, sim, nós empurramos nossos filhos a aceitar um toque, um carinho que ele não está confortável para receber. Sim. E eu ensinei meus filhos, tem um casal, um menino de 7 e um menino de 5, que eles podem dizer não, com educação, sim, quando eles não se sentirem confortáveis para serem tocados, abraçados, beijados por pessoas que não é do convívio deles, que não traz paz, segurança para eles. Se não quer, às vezes tem uns olhares, né? A pessoa fala, vem dar um beijo de tio, meu filho fala, você fala, eu ajudo eles. Sim. Né? Eu ajudo, eu falo, não, ele não quer.
quer. Eu contribuo para que ele não fique numa situação. Né? E essa questão do titio e da titia, né? Porque a gente tem essa palavra tão na boca, assim, né? Todo adulto é um titio ou uma titia. E a palavra titio e titia remete à intimidade. Né? Aí você baixa a guarda, é titio, é titia. E eu ensino os meus filhos que não é titio e titia, é o homem e a mulher. É a pessoa, com respeito pelas pessoas, com carinho pelas pessoas, mas não é titio e titia, você nem conhece. Conta o exemplo da sua princesa, que foi ao banheiro lá na igreja. Eu ensino tanto que eu passei uma situação assim, rapidinho, lá no departamento infantil. Deu vontade no banheiro. Ela falou com a professora na hora, né, pessoa autorizada, pessoa íntegra, pessoa séria da nossa igreja, foi acompanhar ela no banheiro. Ela falou assim, não, titia, chame a mãe e o meu pai, porque isso é uma questão de família. Ela fez isso com 4 anos, agora tem 5. E me chamaram, e eu a levei ao banheiro para manter essa cultura. Para minha filha, aquela professora que é da minha confiança, não é tão ainda a chegada dela. Para ela, não é uma pessoa tão próxima. E ela entendeu que isso é intimidade. Intimidade a gente tem com quem? Isso, com famílias ou pessoas autorizadas. Exatamente. Isso é muito legal. E o interessante que a gente está falando aqui, e tem pessoas que estão nos assistindo e que lidam com crianças, né? E como a gente está conversando, essa cultura do pedir a licença, né, para poder fazer com o outro, então é algo que a gente precisa tomar esse cuidado, né? Eu lembro quando a gente estava num casamento e uma das crianças lá da igreja, ela queria ir ao banheiro. Nesse dia não tinha departamento infantil e o pai foi levar, só que ele não podia entrar no de menina. Aí eu falei, você quer que eu ajude? Aí ele me autorizou a entrar. E aí eu perguntei, você precisa de ajuda? Então, esse cuidado que a gente precisa ter, perguntar se precisa de ajuda, né? Então, algumas orientações, vamos dizer assim, perguntar se precisa de ajuda. Depois, não, eu sei sozinho, então vai sozinho. Quando a criança sai, às vezes sai tudo embolado, né? Então, não chegar como se a gente já fosse o dono do corpo da criança e sair abrindo tudo, né? Falar, eu posso tirar aqui, ó, sua blusinha está aqui por dentro, posso arrumar aqui a sua blusinha? Aí arruma a blusa. Muito bom. Então, isso é um cuidado com a criança, né? Sim. Isso mesmo. Nós vamos dar um breve intervalinho aí e nós vamos voltar falando mais da cartilha, falando da importância da criança se proteger, conhecer seu corpo. Isso acontece dentro de casa. Só um minutinho a gente já retorna. Estamos de volta com o programa Espaço Família. Estamos falando sobre um assunto muito pertinente, que é a nossa cartilha que nós fizemos, falando do abuso sexual infantil. Aqui nós queremos instruir a criança a se proteger seu corpo. Nós estamos contando como tudo começou e ainda tem muito assunto. No final ainda vai ter o Rap da Sabida. Vamos falar um pouquinho antes da gente falar sobre as consequências, sobre o toque do sim e do não, que a gente também vai falar. Eu queria que a Zê falasse, ela é idealizadora de um projeto chamado Um Toque de Amor. Zê, fala um pouquinho sobre esse projeto, por favor. Bem rapidamente, eu trabalho há anos como pastora no acolhimento de vítimas do abuso sexual. Né? E há muitos anos aí a gente vem ministrando, cuidando de adolescentes, jovens, mulheres, né, que passaram por esse triste fato na sua vida. E dentro disso, nesse tempo, há um pouco tempo atrás, eu tive uma inspiração do Espírito Santo, né? De uma mão, onde dentro da mão tinha um coração, e dentro do coração, está aqui, está com a camiseta, ó, e dentro do coração uma cruz. E aí o Senhor me falou, um toque de amor é suficiente para curar, remir qualquer toque indevido. Um toque de amor não necessariamente precisa ter um toque físico, porque uma palavra pode tocar um coração e curar. Então, nós temos esse projeto. O que é esse projeto? Nós seguimos acolhendo vítimas, né? Juntas aqui, nós, com a cartilha, nós temos falado com crianças quanto à prevenção, porque, historicamente, eu sempre trabalhei no pós.
cuidando de quem já passou. E agora somos desafiados por Deus a trabalhar na prevenção. Então, o toque de amor também vem com a prevenção, falando com as crianças, ensinando, então, suas partes íntimas, você vai falar melhor sobre isso, sobre o que é um toque do sim, um toque do não, o agradável, o indevido. E também, uma das vertentes do toque de amor é fazer palestra para pais. Sim. Instruindo os pais, nós vamos falar um pouco aqui, dando dicas de como ensinar seus filhos e também essa percepção para quem cuida de criança, professores, diretores, familiares, como perceber quais são os sinais, os alertas que as crianças dão quando estão sendo submetidas a essa situação. Sim. E nós, né, achamos que os nossos filhos estão protegidos, a gente tem que levar a instrução, mas eles estão na escola, eles transitam, a gente não fica com eles todo o tempo. Então, a importância da instrução dentro de casa, a gente falar de uma forma simples. Eu queria que a Suca falasse sobre o toque do sim e o toque do não. O jeitinho que a gente tem de falar com a criança, como que eles param para prestar atenção. Lá em casa, a Zê até falou numa live que a gente fez outro dia, que ela faz encenação, né, o teatrinho. Fala, Suca, você que tem uma experiência com as crianças. Então, tá certo. Uma das coisas, quando a gente vai falar com as crianças sobre o toque do sim e o toque do não, a gente faz até em forma de jogo, né, de brincadeira. Então, primeiro o vivo e o morto. Então, o toque do sim e o toque do não. Dá para fazer, né, dessa forma. Mas o toque do sim e o toque do não, a gente ensina através da cartilha, que para elas saberem identificar. Então, o toque do sim é onde as pessoas podem te tocar, mas sempre com respeito, né? Então, o toque do sim, eu posso fazer um cafuné na cabeça, né? Eu posso brincar com a pessoa, posso enganchar o braço aqui. Isso é um toque do sim. E até mesmo, se for nas minhas partes íntimas, desde que seja com respeito e cuidado. O meu pai, a minha mãe, a professora, caso eu precise de ajuda. O médico, no caso, quando ele precisa examinar as minhas partes íntimas, né? Então, primeiro, nomear, como nós já falamos no último bloco, né? Nomear essas partes, ensinar para as crianças as partes íntimas, o nome delas, né? Como nós falamos aqui. E aí, o toque do não já é um toque que a pessoa vem intencionalmente, né? Com má intenção, tocar você. A criança, como a Zê disse, nem sempre vai entender isso a princípio. Mas se ela é instruída que esse toque do não, a pessoa quer fazer escondido, daí ela já vai ficar ligada. Opa, o toque do não, a pessoa vai falar assim, esse é o nosso segredo, não conta para ninguém. Então, a pessoa vai falar isso para a criança, não conta para ninguém, esse é o nosso segredo. Né? Outra coisa, às vezes pode machucar, né? Então, a criança precisa saber disso também. E tem uma coisa, às vezes, no fundo, a criança sente que tem alguma coisa estranha. Às vezes ela não consegue processar, às vezes ela não consegue entender que aquilo não é uma coisa legal, ela não entendeu ainda que não é. Mas, no fundo, ela sente alguma coisa estranha ali. Então, é uma forma de ela identificar, que é o toque do não. Né? Então, na cartilha está super explicado, inclusive mostrando para as crianças quem, como e quando pode tocar. Quem é a pessoa que pode te tocar, como, sempre vai ser com respeito, com cuidado, a gente traz ilustrações a respeito disso, né? E quando você precisar realmente. Então, pegando um gancho, Suca, nisso que você está falando, uma vez, se a gente mudar esse contexto de um abusador com uma criança, mas num cenário onde, às vezes, duas crianças estão se descobrindo, brincando, né? Porque, às vezes, uma criança com um pouco mais de malícia, um pouco mais de experiência do que outra, e vice-versa, ou não. Né? Então, como é que a gente pode ter essa conversa com as crianças? Como é que a gente pode perceber isso, sabe? Porque, às vezes, até agora a gente está narrando um cenário onde um adulto abusa de uma criança. Mas a gente sabe que muitas crianças são abusadas por outras crianças. Né? Enfim, eu queria ouvir um pouquinho a respeito disso. Como é que a gente pode identificar isso? Como é que a gente poderia estar abordando e protegendo as crianças e orientando os pais com relação a esse risco também, né? Sim, sim. Inclusive, na cartilha, a gente coloca uma situação como essa, onde um menininho
chama outro menininho dentro do banheiro e pede, deixa eu ver sua cueca, né? E a gente pergunta, e aí, se alguém quiser, eita, né? Lembra do eita? Eita, e se alguém tentar fazer isso com você? E aí a gente precisa instruir isso, né? Por isso a importância de nós, como pais, ensinarmos os nossos filhos da nossa parte íntima. Porque se um amiguinho pedir para ver a parte íntima, ele vai falar, opa, meu pai e minha mãe me ensinaram que não pode. Então, ele mesmo vai dizer não. Né? Ele vai dizer não e também vai ser orientado a procurar um professor, né? A diretora, os pais. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, você ensinar o seu filho antes e identificar. Agora, é muito importante a gente entender, já vou passar para a Sônia, que também pode me ajudar nisso, que a criança que está fazendo isso com outra criança, provavelmente ela está sendo abusada. Sim. Então, quando o seu filho, se caso seu filho te relata algo que ele vivenciou, né, ou ficou sabendo de alguma situação dessa, é extremamente importante acionar realmente, né, conselho tutelar, entendeu? Orientar os pais nesse sentido de procurar o conselho tutelar para tomar as devidas providências, porque essa criança que tentou tocar na outra, ela provavelmente está vivendo algum tipo de sim, exposição. ela está reproduzindo Exatamente, aquilo que ela vivenciou. A Sônia pode falar às um pouco vezes mais sobre isso também. Não diretamente um abuso, mas às vezes uma exposição, por exemplo, pornográfica, uma exposição a um tipo de relacionamento com o corpo que não é sadio, né? Então é importante realmente estar entendendo isso. E a gente tem que ter sabedoria para questionar o nosso filho na hora que ele chega relatando isso, né? Então, não a gente simplesmente, meu Deus, oh não, já, entendeu? Você já cria ali um X, né, na comunicação da criança, né? E uma coisa que você me falou aqui agora, e me remeteu a não só essa questão das partes íntimas, né, que a gente fala daqui de cima e de baixo, mas a boca também como parte íntima, sim, né? Sim. Então, às vezes, a criança vem e relata que um amigo beijou na boca dele, né, ou a amiga beijou na boca, e aí se a gente já logo, ai meu Deus, né? Exato, é. Tanto em qualquer situação que seja, mas sabe, esse acolhimento é fundamental, né? A Sônia vai poder falar muito melhor, porque a Sônia ela é psicóloga, então ela pode falar dos traumas que isso pode acontecer. Né? Mas você imagina, se você já cria uma coisa em cima disso, né? Pode criar ali um bloqueio, né, Sônia? Pode criar ali, um bloqueio em relação ao sexo oposto, talvez, entendeu? Algo que vai refletir lá na frente. Diante disso que nós estamos falando, até na live, né? Eu vou falar sempre da live, porque a gente falou muito sobre isso. A Zê comentou que o seu filho fez uma pergunta, né, sobre um palavrão e ela não tem pressa. Fala um pouquinho disso, Condu, e depois logo você vai falar. Tem muita coisa para você falar, Sônia. Estou achando quando fazer outro programa, hein, sobre esse assunto. Tem tanto assunto. É uma instrução que a gente sempre dá aos pais. Porque nós somos surpreendidos, às vezes, com perguntas ou assuntos que eles trazem que a gente não está esperando. E a gente fala assim, que é isso, menino? Por que você está falando isso? Aí a criança já travou para fazer uma coisa feia. E você perde a oportunidade de vasculhar intencionalmente, descobrir, puxar aquela ponta do novelo e desvendar aquele assunto como um todo. Então, meu filho chegou para mim do nada e falou assim, mamãe, quer falar uma coisa no seu ouvido. Por que é feio mostrar o dedo do meio? Eu respirei e falei assim, é feio, filho? Vamos conversar sobre isso. Antes de eu querer falar, nossa, é feio, por que te ensinou isso? Você ouviu? Aí eu perguntei para ele, então me mostra como que é mostrar o dedo do meio. Eu queria saber se já tinha até visto. Aí ele falou assim, eu não sei, eu nunca vi. Ué, mas você nunca viu, porque você está perguntando. A fulana da escola falou que é feio, a amiguinha só teve a informação. Sim. Não saiu reproduzindo. E dali eu tirei tudo que eu queria saber, até onde, o que ele tinha vivenciado. Depois que eu colhi todas as informações, e aí eu respondi com toda clareza. Para sanar qualquer dúvida, né, fui assim, completa na minha resposta, para que não pergunte para mais ninguém. Falei, é isso, as pessoas pegam o seu dedo do meio. Filho, pode mostrar o pênis para alguém? Não, mamãe. Então, elas pegam o dedo do meio, elas fingem que é isso, e elas mostram para os outros, falando, tá vendo aqui? Olha aqui. Fiz assim, sabe, uma reprodução, um mini teatro ali, só nesse âmbito, que não pode mostrar, né, o pênis para ninguém. É isso que eu estou fazendo. Ele, sério, mamãe? Eu, sério, mas eu só expliquei, dei uma resposta ali condizente com a idade dele, mas eu só expliquei depois que eu colhi todas as informações do que está acontecendo. Tem que tomar cuidado para o susto, a gente não responder a criança de uma maneira que a gente não consiga saber do fato. Geralmente, quem tem irmão
o irmão fala, mãe, você não sabe o que fulano falou e não sei o que, não deixa mais brincar com não sei o que. E já faz um drama daquilo. Então, a gente não pode entrar nesse drama e falar, não, tudo bem, obrigada por ter trazido a informação, na hora certa eu vou conversar e abrir uma porta. E é uma coisa que a gente fala em casa, né, Dani? A gente fala assim, tudo que vocês tiverem dúvida, pergunte para nós. Porque nós vamos responder. Se a gente não souber, nós vamos fazer pesquisa juntos. E a gente deixa essa porta aberta para que eles possam chegar sempre trazendo algo novo dentro de casa. Sônia, agora eu queria que você falasse dos sinais. Os sinais que as crianças dão de algo diferente em relação a isso. Sim. Antes de falar dos sinais, eu gostaria de pontuar duas situações. Pode ficar à vontade. Em relação a, por exemplo, os pais, né? Às vezes nós somos uma família que está sempre juntos, todo mundo, os quatro, vocês quatro na casa de vocês, na minha casa, a casa da Zê, a casa da Açúcar. E, às vezes, a gente tem que ter um cuidado também com o nosso próprio corpo, né, sendo exposto para os nossos filhos também. Sim. Porque quando eles são pititicos, talvez eles nem percebam, mas a partir dos 5, 6 anos, eles já percebem a diferença, sim, muito claro, e eles também já entram num momento, numa situação que eles sentem vergonha. Sabe aquela questão da vergonha alheia? Então, de olhar para o corpo do adulto, sente a vergonha. Sim. E, às vezes, o pai e a mãe é tão natural, é tão íntimo, que o pai não se dá conta disso, ou a mãe não se dá conta disso, mas a criança está constrangida de ver o corpo do pai, o corpo da mãe. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E uma outra questão do toque do sim, toque do não, por que é importante instruir, não só para a criança saber que não pode ser tocada, enfim, mas também para ajudá-la até a reagir. Porque quando a criança é preparada em casa, ela já sabe reagir. Porque o que eu ouço dentro do consultório, muitas pessoas que foram sobreviventes de abuso sexual, é que elas ficaram paralisadas. Então, porque é uma situação é um trauma, realmente. Eu vou explicar um pouquinho como que esse trauma acontece. E a pessoa não tem reação. Então, se você já prepara essa criança desde muito pequena dentro de casa, em qualquer situação onde ela seja exposta a algum tipo de abusador, enfim, ela vai saber como reagir, até mesmo entre crianças. Porque a criança, ela não está abusando, ela está reproduzindo um comportamento, né? Mas toda criança que reproduz um comportamento foi abusada? Não necessariamente, foi como você mesmo falou, Daniel. Pode ser que ela tenha tido acesso a algum conteúdo erótico, sim, pornográfico, ouvir os pais, né, tendo relação sexual, ouvir os pais. A gente fala muito sobre isso, né? Não é só ouvir, sim, mas o ouvir. O meu filho trouxe uma vez para mim uma situação que um amiguinho da escola compartilhou, que tinha visto os pais tendo relação, e ele veio falar, mamãe, da forma como ele falou, eu vi que ele não sabia o que estava acontecendo. Mas eu sabia que... E aí a gente tentou, né, contornar a situação ali, falar com ele, mas é muito sério, sim, isso. É muito sério. Né? Porque o que é o trauma? O trauma, na verdade, não é a questão só do toque, a questão de um estupro, né, a penetração, nada disso. Mas o trauma é um trauma psíquico. Né? A criança ela tem uma linguagem de ternura, de inocência, de pureza. E quando ela entra em contato com qualquer conteúdo erótico ou, né, da sexualidade, ela transiciona psiquicamente para uma linguagem erótica. Isso é o trauma. Por isso que o palavrão é algo que também acaba ferindo drasticamente choca isso que você está falando. Exatamente. Choca. Como é que você vai explicar para a criança e tal? Então, o palavrão por si só. Sim, sim. Então, e não aí, que a gente pratique, não. Mais uma vez, voltando ainda à questão da proteção que o lar cristão, que o lar pautado em Cristo realmente promove para uma criança, onde você, pelo menos, tem o entendimento do poder da palavra, onde você tem o entendimento de mencionar coisas ou não, né? Você também está protegendo a sua família nesse sentido. Né? A gente não consegue protegê-los o tempo todo. Não, como a mesma Manuela mas eu digo falou, dentro de casa. mas dentro de casa, sim. Dentro de casa, né? Porque, às vezes, o que foi que aconteceu esses dias? A Lara que chegou reproduzindo, para você, né? Mamãe, o que é alguma coisa lá? Nossa, minha filha, como assim? Entendeu? A Manu, com toda a delicadeza, foi descobrir que, puxa vida, o pai da criança, de vez em quando, fala um palavrão, mas... E ela chega para reportar isso para a gente. Mas é uma coisa que você percebe que fica, como você mencionou no seu termo técnico, mas um gapzinho no psique da criança, isso mesmo, né? Isso mesmo. E os sinais, né? Toda criança dá sinal. Toda criança. Ela vai sempre manifestar os sinais através do corpo.
Então, a criança, às vezes, ela não consegue verbalizar o que aconteceu com ela, mas ela consegue manifestar os sinais no corpo. Então, vai aparecer alergia, uma mudança radical de comportamento. A criança pode mudar radicalmente de humor, ou uma instabilidade de humor. Um dia ela está bem, outro dia está angustiada, outro dia ela está querendo ficar só assistindo desenho, deitado o dia inteiro, não quer brincar. Muda o apetite dela, ou ela come demais, ou ela come de menos. O sono dela começa a ter terror noturno. Então, a criança começa a acordar muito assustada durante a noite, chora muito. Ou então a criança começa a querer ficar muito próximo à mãe, próximo ao pai, principalmente próximo à mãe. Ela fica ali o tempo todo querendo a mãe por perto, enfim. E você começa a perceber uma alergia diferente, inesperada, que apareceu de repente. Mas por que veio essa alergia? Claro que a gente não está falando que toda alergia é sequência disso, Sim, mas é para a gente ficar alerta, atento. né? Sim, abaixa a imunidade da criança, a criança começa a ficar muito doente. E o excesso de cuidado com o corpo? Sim, o excesso de cuidado com o corpo, de esconder o corpo, principalmente os adolescentes. Né? Essa coisa de ficar usando blusa, né, para esconder, vestindo uma blusa um pouco mais comprida, com manga longa, querendo lavar, como uma né? forma de fuga, fugir daquela situação, porque é algo que está ali dentro dela que já está conflituando muito, né? Tá um conflito muito grande. Então ela não consegue expressar, não consegue falar porque não pode, porque se sente envergonhada, se sente culpada, Suja, às vezes, né? suja, e aí ela precisa de alguma forma fugir. O mecanismo de defesa dela fugir é se esconder, né? Ô, Sônia, a importância de você falar também de dar ouvido ao filho quando ele vem relatar algo. Porque acontece muito, que eu já li, já estudei, crianças que vêm e falam e os pais não acreditam. Não valida aquilo que a criança fala. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Muito importante isso, porque dentro do estudo de abuso sexual infantil na adolescência, a gente que atende algumas pessoas, elas falam marca muito mais o não acolhimento do que o trauma em si do abuso. Na verdade, a gente considera um trauma semelhante, tanto o trauma do abuso quanto o trauma do não acolhimento. A gente fala que é um mecanismo de defesa da desmentida. É um termo técnico dentro da psicologia, que a criança relata, né, o abuso, compartilha algo de uma forma, às vezes verbalmente, ou enfim, ela tenta relatar e o adulto ali por perto não acolheu, não deu atenção. Né? Então, todo o sinal da criança, às vezes a criança não vai falar, mãe, tocaram em mim. Sim. Mas a criança vai começar a ficar muito próxima, a criança vai começar... E aí, ele está tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? Você quer contar alguma coisa para a mamãe? Né? E tentar investigar de uma forma muito tranquila, para essa criança também não se sentir muito invadida, mas que ela se sinta confiante para conseguir relatar algo que aconteceu. Porque, às vezes, a criança está precisando falar, mas ela está com medo porque, às vezes, alguém ameaçou, até mesmo um amiguinho. Às vezes, o amiguinho tocou aquela criança e falou, olha, não conta para o seu pai, para sua mãe, porque senão eu vou falar para o meu pai matar sua mãe. Isso. Entende isso, gente? Não, você Que precisa tanto, né? Só falar, você vai ser um amigo. Não, você, Eu vou te exatamente. convidar para minha festa de aniversário. Isso mesmo passa pode uma- acontecer. E o não acolhimento gera um trauma muito grande na criança. E o que eu acompanho, nos casos que eu acompanho, a pessoa se lembra muito mais de quem não acolheu do que quem abusou. Tão forte que é. Fica um alerta muito, muito importante que você está fazendo para os pais, né? Que muitas vezes acabam não dando o devido valor e sucateando os filhos dentro da própria casa, né? Às vezes acaba menosprezando a manifestação e a comunicação que os filhos tentam manifestar, né? Esboçar dentro de casa. E numa dessas você está matando o seu filho dentro de casa. Os pais se preocupam muito com a reputação. Com a né? reputação, às vezes Onde essa preocupado história com vai dar, outras todo mundo vai coisas. saber. Sim. Aí melhor abafar o caso, Sim. né? Às vezes a reputação não só da família, mas até mesmo preocupação, se eu denunciar, por exemplo, o que vai acontecer com a nossa vida, com a vida daquela criança? E nessa preocupação, a criança não é acolhida. Sim. E aí isso gera um grande trauma na vida dela. Falando de denúncia, Suca, fala um pouquinho sobre isso, eu acho tão importante, porque nós estamos saindo para fazer essa caminhada por aí, né, em relação à cartilha, e a gente sabe que a gente está mexendo num vespeiro e vão ter crianças que vão se manifestar e vão falar, lá em casa acontece isso. E aí, como que a escola, o que fazer diante de uma manifestação de uma criança? Às vezes é um vizinho. Como que a gente pode maneira mais ajudar prática. de maneira prática? Sim. Bom, primeiro que, como igreja, muitas vezes as pessoas nos procuram, Sim. né? Então, ter sempre esse lugar de acolhimento onde a gente possa acolher essas pessoas, né?
Mas não é só esse acolhimento, a gente precisa tomar as vias legais também, né? Então, tem o Conselho Tutelar, nós orientamos muitas vezes ir até o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai dar o encaminhamento, né? Tanto para a questão hospitalar, onde vai fazer toda a questão de exame, tem outros lugares que eles encaminham também, órgãos da cidade, onde eles encaminham também. Né? Tem uma lei, inclusive, que nós estamos pelejando para que ela se cumpra aqui, né, em Taubaté, que é a lei da escuta especializada, que não aconteça a revitimização da criança, né? O que é chamado de crime institucional, que quando, às vezes, é relatada a questão, ela relata, às vezes, inúmeras vezes, né? Tipo, sei lá, 7, 10 vezes ter que contar a mesma coisa. Então, esse lugar de escuta especializada é uma instituição que escute e grave e possa, com todas as medidas corretas, né, enviar para os locais necessários, né? Agora, às vezes, a pessoa não sabe onde ir. Nós temos o Disque 100, né? O governo federal tem o Disque 100. Então, todo mundo, de qualquer lugar, pode discar 100, e ali vai dar as instruções para onde você vai acessar. Pode ser uma denúncia anônima, então não necessariamente a pessoa precisa se identificar, né? Não necessariamente precisa estar acontecendo naquele momento. Então, a pessoa pode falar daquilo que ela... Pode ser uma suspeita, por exemplo, entendeu? Faz uma denúncia, e o Disque 100 vai acionar o Conselho Tutelar da cidade. Entendi. Então, é assim que vai funcionar. Vai passar essas denúncias para o Conselho Tutelar, que vai lá para averiguar se isso está acontecendo realmente ou não e tomar as devidas providências. E uma coisa muito interessante que a gente descobriu também, né, no meio desse processo aí, que é o SAB, que é um aplicativo que você pode acessar no App Store, no Google Play, né, que você pode baixar esse aplicativo, e ele tem tanto para a criança quanto para o adolescente. Então, e também dá para ser pelo site, também dá para entrar lá no site. É um aplicativo, né, de denúncia? É um aplicativo de denúncia, chama SAB. Você pesquisa lá, SAB, vai aparecer, você baixa, e aí lá conta a historinha. Eu entrei lá para ver, então tem o infantil, tem histórias, e aí eles têm um botãozinho perguntando: isso está acontecendo com você? E aí a criança que está ali, às vezes, ou no joguinho, ou através daquela historinha, ela pode clicar. Legal. E vai ali identificar de forma leve. E para os adolescentes, são vídeos, onde eles trazem alguma encenação, alertando, e aí fala: isso está acontecendo com você, também tem, né? E que dá também para eles identificarem. Se não me engano, pelo site é o MDH, né, que é dos Direitos Humanos, Ministério dos Direitos Humanos, é mdh.sab.gov.br. E aí também é uma forma de conseguir chegar a essa denúncia, né? E algo interessante que eu também gostaria de falar é em relação à cartilha. Como eu falei no começo, nós não vendemos, nós queremos levar informação. Fala um pouquinho disso que você fala tão bem em relação Eu sempre falo, né? Eu gosto de antes dizer que, né, eu sou a favor de nós, né, adquirirmos a preço justo conhecimento. Se é que conhecimento tem um preço que pode ser justo, né? Qual é a medida? Porque conhecimento, sim, custa, estudo custa, sim. E eu sou uma pessoa que adquiro conhecimento, eu pago por conhecimento. Mas essa cartilha, nós recebemos uma instrução do Senhor para que ele não possa nunca se tornar num produto. Tão quanto a nossa movimentação. Falar com as crianças, com os pais, nós não podemos fazer disso um produto. Deus me disse assim: instrua quem não pode pagar. Sim. É um tipo de assunto que precisa ser viável a toda a sociedade. Não dá para ser elitizado, um curso, um valor, e não se tornar acessível. Nós buscamos patrocínio, investidores, nós corremos atrás, mas essa cartilha ela sempre será doada. Eu preciso de 10 mil cartilhas. Vamos fazer uma parceria? Você quer, né, colocar o seu logo? De alguma maneira, a gente pode conversar de alguma forma, né? Não temos, talvez, hoje 10 mil, 5 mil para dar para uma escola, para uma instituição. Nós podemos juntos viabilizar. Agora, vender, jamais. Isso. E, aproveitando que você falou isso, se tiver algum investidor, alguém que queira fazer parte desse projeto, não pensando só na sua família, mas também, né, em poder ajudar
tantos lugares que a gente já tem ido, escolas, sim, e nós vamos, ONGs. não cobramos nada. A Sabida vai passar aí o rap da Sabida, que Deus também nos deu a letra. Uma forma lúdica. Uma forma que lúdica. grava, fica na cabeça, a criança não esquece. Que jeito, e é gruda, leve. né? Um chicletinho. É um chicletinho na mente. E aí, se alguém quiser fazer parte disso, entre em contato com a gente para investir nesse tempo. Nós temos que nos levantar. Não dá mais para a gente falar assim, esse assunto eu não quero falar, não quero me envolver. Vamos fazer parte com a gente desse projeto lindo de Deus. Deixa eu só fazer um parênteses aí, Manu, que me veio agora à memória. A gente viveu um período pós-pandemia de isolamento social muito grande, né? E pelo que a gente já conversou, muitos dos números que a gente tem atualmente divulgados a respeito acerca da violência sexual, né, do abuso, eles estão muito aquém daquilo do que de fato acontece. Sim, porque justamente aquilo que você estava falando, né, Zé, na live, muitas famílias que ficaram totalmente isoladas, né, nos seus guetos, onde são lares eventualmente desestruturados ou não, crianças foram totalmente vitimizadas, poderiam ter sido vitimizadas, vamos colocar assim, né? E a gente não tem esses números. É muito claro, até para o Ministério da Saúde, é muito claro que o número de violência doméstica, abuso infantil, aumentou muito a pandemia. Só que os índices caíram em sua maioria, porque as pessoas não tiveram acesso aonde falar. A criança não está indo para a escola para falar para o professor, por exemplo. Então, o índice caiu, mas está muito. E os índices, mesmo agora, fora de pandemia, os índices são extremamente assustadores. Mas nem falo muito, sabe por quê? Ainda são muito aquém. Porque o que o indicador, o que o governo consegue catalogar? O que é um estupro que para no hospital, que vai para uma delegacia? Grave, né? Grave, o que está denúncia, passa pelo Conselho Tutelar, aquilo que está acontecendo na intimidade da criança, que é velado. Então, é a grande maioria. E isso não é contabilizado. As estatísticas não mostram. E você falou, a Petrúcia, né? A Petrúcia. Que trouxe um índice que fala que aumentou em relação aos irmãos. Aumentou muito na pandemia, né? A Petrúcia, né, ela trabalhava junto com a ministra Damares no governo e ela traz essa informação, né, que na pandemia aumentou muito, né, não vou falar abuso, que criança não é abusadora, mas essa questão do toque, essa questão de se descobrir, se conhecer entre os irmãos. Ficaram muito em casa, irmãos adolescentes com irmão criança. Na internet. Muito na internet, muito vendo conteúdos eróticos, impróprios e reproduzindo entre si. Aumentou muito triste. Muito triste. A gente tem que se envolver. Não tem como a gente falar numa próxima geração se a gente não lançar essa semente dentro de casa, se a gente não vestir essa camisa e as pessoas falarem assim, sabe, a Suca, Zelindo, Daniel, a Sônia, a Manu, o Ministério Sonho de Deus, eles se levantam para poder fazer algo diferente para a próxima geração. É a revolução inteligente, não é mesmo? Nós estamos encerrando mais um programa Espaço Família. Que delícia gravar esse programa tão informativo, com propósito. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Dani, obrigada pela participação. Aguardem o próximo programa e se liga aí no Rap da Sabida. Não desliga, não. Espera até o fim para você ver o Rap da Sabida. Menino e menina, preste atenção. Esse é o rap da Sabida, se liga no refrão. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Nosso corpo especial e ninguém pode tocar. Ué, ninguém? Só se você autorizar. Ah... Tem o toque do sim, tem o toque do não. Se não sabe o que é, se liga aí então. O toque do sim não te deixa bolado, ele não é forçado, você se sente cuidado. Todo mundo pode ver e também saber, porque não é escondido, você está protegido. Já o toque do não te deixa boladão, você se sente triste e desanimado. Tem vergonha de contar, dá vontade de chorar. Por isso, minha gente, é pra ficar ligado. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Menino e menina, você deve falar. Se as suas partes íntimas alguém tocar, você pode contar que nós vamos te ajudar. Essa é a Liga da Sabida, vem com a gente, vem cantar. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Quem, como
mesmo quando pode tocar. Se liga nessa dica que agora eu vou falar. Quem? Quem te ama e te quer bem. Como? Com respeito e cuidado. Quando? Quando você precisar de alguém pra te ajudar a se limpar, se trocar. Mas fique atento e ligado. Proteja seu corpo com sabedoria. Se liga aí, menino ou menina. Se alguém tentar te tocar de um jeito que te faz se sentir mal, diga não. Tudo bem dizer não. Procure um adulto que você conheça e conte o que aconteceu. Não se cale. Você pode. Você consegue. Faça parte dessa Liga do Bem. Aê, se liga! Esse é o rap da sabida, toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da sabida, toque, toque do sim, toque, toque do não. Esse é o rap da sabida, toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da sabida, toque, toque do sim, toque, toque do não.